Artigo 260. As multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via onde haja ocorrido a infração, de acordo com a competência estabelecida neste Código. Parágrafo 1º. As multas decorrentes de infração cometida em unidade da federação diversa da do licenciamento do veículo serão arrecadadas e compensadas na forma estabelecida pelo CONTRAN. Parágrafo 2º. As multas decorrentes da infração cometida em unidade da federação diversa daquela do licenciamento do veículo poderão ser comunicadas ao órgão ou entidade responsável pelo seu licenciamento, que providenciará a notificação. Parágrafo 4º. Quando a infração for cometida com um veículo licenciado no exterior, em trânsito no território nacional, a multa respectiva deverá ser paga antes de sua saída do país, respeitado o princípio da reciprocidade. Artigo 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos. Inciso 1º. Sempre que, conforme a pontuação prevista no artigo 259 deste Código, o infrator atingir no período de 12 meses a seguinte contagem de pontos. A linha A, 20 pontos, caso constem duas ou mais infrações gravíssimas na pontuação. A linha B, 30 pontos, caso conste uma infração gravíssima na pontuação. A linha C, 40 pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação. Inciso 2º. Por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações prevêem de forma específica a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Parágrafo 1º. Os prazos para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir são os seguintes. Inciso 1. No caso do inciso 1 do caput, de 6 meses a 1 ano, e no caso de reincidência no período de 12 meses, de 8 meses a 2 anos. Inciso 2º. No caso do inciso 2º do caput, de 2 a 8 meses, exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional, e no caso de reincidência, no período de 12 meses, de 8 a 18 meses, respeitado o disposto no inciso 2 do artigo 263. Parágrafo 2º. Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular imediatamente após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem. Parágrafo 3º. A imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir elimina a quantidade de pontos computados, prevista no inciso 1 do caput ou no parágrafo 5º deste artigo para fins de contagem subsequente. Parágrafo 5º. No caso do condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, a penalidade de suspensão do direito de dirigir, de que trata o caput deste artigo, será imposta quando o infrator atingir o limite de pontos previsto na alínea C do inciso 1 do caput deste artigo, independentemente da natureza das infrações cometidas, facultado a ele participar de curso preventivo de reciclagem, sempre que no período de 12 meses atingir 30 pontos, conforme regulamentação do CONTRAN. Parágrafo 6º. Concluído o curso de reciclagem previsto no parágrafo 5º, o condutor terá eliminados os pontos que tiverem sido atribuídos para fins de contagem subsequente. Parágrafo 7º. O motorista que optar pelo curso previsto no parágrafo 5º não poderá fazer nova opção no período de 12 meses. Parágrafo 8º. A pessoa jurídica concessionária ou permissionária de serviço público tem o direito de ser informada dos pontos atribuídos, na forma do artigo 259, aos motoristas que integrem seu quadro funcional
exercendo atividade remunerada ao volante, na forma que dispuser o CONTRAN. Parágrafo 9. Incorrerá na infração prevista no inciso 2 do artigo 162 o condutor que, notificado da penalidade de que trata este artigo, dirigir veículo automotor em via pública. Parágrafo 10. O processo de suspensão do direito de dirigir, a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo, deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa, e ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa, na forma definida pelo CONTRAN. Parágrafo 11. O CONTRAN regulamentará as disposições deste artigo. Artigo 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á. Inciso 1. Quando suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. Inciso 2. No caso de reincidência, no prazo de 12 meses, das infrações previstas no inciso 3 do artigo 162 e nos artigos 163, 164, 165, 173, 174 e 175. Inciso 3. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito, observado o disposto no artigo 160. Parágrafo 1º. Constatada em processo administrativo a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento. Parágrafo 2º. Decorridos 2 anos da cassação da Carteira Nacional de Habilitação, o infrator poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação na forma estabelecidas pelo CONTRAN. Artigo 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa. Artigo 266. Quando o infrator cometer simultaneamente 2 ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas cumulativamente as respectivas penalidades. Artigo 267. Deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Artigo 268. O infrator será submetido a curso de reciclagem, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Inciso 2. Quando suspenso do direito de dirigir. Inciso 3. Quando se envolver em acidente grave para o qual haja contribuído independente de processo judicial. Inciso 4. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Inciso 5. A qualquer tempo, se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança do trânsito. Artigo 268-A. Fica criado o Registro Nacional Positivo de Condutores, administrado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, com a finalidade de cadastrar os condutores que não cometeram infração de trânsito, sujeita à pontuação prevista no artigo 259 deste Código, nos últimos 12 meses, conforme regulamentação do CONTRAN. Parágrafo 1º. O RNPC deverá ser atualizado mensalmente. Parágrafo 2º. A abertura de cadastro requer autorização prévia e expressa do potencial cadastrado. Parágrafo 3º. Após a abertura do cadastro, a anotação de informação no RNPC, independente de autorização e de comunicação ao cadastrado. Parágrafo 4º. A exclusão do RNPC dar-se-á, inciso 1, por solicitação do cadastrado. Inciso 2, quando for atribuída ao cadastrado
pontuação por infração. Inciso 3. Quando o cadastrado tiver o direito de dirigir suspenso. Inciso 4. Quando a Carteira Nacional de Habilitação do cadastrado estiver cassada ou com validade vencida há mais de 30 dias. Inciso 5. Quando o cadastrado estiver cumprindo pena privativa de liberdade. Parágrafo 5. A consulta ao RNPC é garantida a todos os cidadãos nos termos da regulamentação do CONTRAN. Parágrafo 6º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão utilizar o RNPC para conceder benefícios fiscais ou tarifários aos condutores cadastrados na forma de legislação específica de cada ente da federação. Capítulo 17 das medidas administrativas. Artigo 269. A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas. Inciso 1. Retenção do veículo. 2. Remoção do veículo. 3. Recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. 4. Recolhimento da permissão de dirigir. 5. Recolhimento de registro, certificado de registro. 6. Recolhimento do certificado de licenciamento anual. 7. Vetado. 8. Transbordo do excesso de carga. 9. Realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícias de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. Inciso 10. Recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa de domínio das vias de circulação, restituindo-os aos seus proprietários após o pagamento de multas e encargos devidos. Inciso 11. Realização de exames de aptidão física, mental, legislação de prática de primeiros socorros e direção veicular. Parágrafo 1º. A ordem, o consentimento, a fiscalização, as medidas administrativas e coercitivas adotadas pelas autoridades de trânsito e seus agentes terão por objetivo prioritário a proteção à vida, à incolumidade física da pessoa. Parágrafo 2º. As medidas administrativas previstas neste artigo não elidem a aplicação das penalidades impostas por infrações estabelecidas neste Código, possuindo de caráter complementar a estas. Parágrafo 3º. São documentos de habilitação a Carteira Nacional de Habilitação e a permissão para dirigir. Parágrafo 4º. Aplica-se aos animais recolhidos na forma do inciso 10 ou disposto nos artigos 271 e 328 no que couber. Parágrafo 5. No caso de documentos em meio digital, as medidas administrativas previstas nos incisos 3, 4, 5 e 6 do caput deste artigo serão realizadas por meio de registro no RENASC ou RENAVAN, conforme o caso, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Artigo 270. O veículo poderá ser retido nos casos expressos neste Código. Parágrafo 1º. Quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação. Parágrafo 2º. Quando não for possível sanar a falha no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para a circulação, deverá ser liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do certificado de licenciamento anual, contra representação de recibo, assinalando-se ao condutor prazo razoável, não superior a 30 dias, para regularizar a situação, e será considerado notificado para essa finalidade na mesma ocasião. Parágrafo 3º. O certificado de licenciamento anual será devolvido ao condutor no órgão ou entidade aplicadores das medidas administrativas, tão logo o veículo seja apresentado à autoridade devidamente regularizado. Parágrafo 4º.
Não se apresentando condutor habilitado no local da infração, o veículo será removido a depósito, aplicando-se, nesse caso, o disposto no artigo 271. Parágrafo 5º. A critério do agente não se dará retenção imediata, quando se tratar de veículo de transporte coletivo, transportando passageiros ou veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que ofereça condições de segurança para a circulação em via pública. Parágrafo 6º. Não efetuada a regularização no prazo a que se refere o parágrafo 2º, será feito registro de restrição administrativa no RENAVAN, por órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados do Distrito Federal, que será retirada após comprovada a regularização. Parágrafo 7º. O descumprimento das obrigações estabelecidas no parágrafo 2º resultará em recolhimento do veículo ao depósito, aplicando-se, neste caso, o disposto no artigo 271. Artigo 271. O veículo será removido nos casos previstos neste Código para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via. Parágrafo 1º. A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica. Parágrafo 2º. A liberação do veículo removido é condicionada ao reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento. Parágrafo 3º. Se o reparo referido no parágrafo 2º demandar providência que não possa ser tomada no depósito, a autoridade responsável pela remoção liberará o veículo para reparo, na forma transportada, mediante autorização, assinalando prazo para reapresentação. Parágrafo 4º. Os serviços de remoção, depósito e guarda de veículo poderão ser realizados por órgão público, diretamente ou por particular, contratado por licitação pública, sendo o proprietário do veículo o responsável pelo pagamento dos custos desses serviços. Parágrafo 5º. O proprietário ou o condutor deverá ser notificado no ato de remoção do veículo sobre as providências necessárias à sua restituição e sobre o disposto no artigo 328, conforme regulamentação do CONTRAN. Parágrafo 6º. Caso o proprietário ou condutor não esteja presente no momento da remoção do veículo, a autoridade de trânsito, no prazo de 10 dias contado da data da remoção, deverá expedir ao proprietário a notificação prevista no parágrafo 5º, por remessa postal ou por outro meio tecnológico hábil que assegure a sua ciência, e caso reste frustrada, a notificação poderá ser feita por edital. Parágrafo 7º. A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa desse de recebê-la será considerada recebida para todos os efeitos. Parágrafo 8º. Em caso de veículo licenciado no exterior, a notificação será feita por edital. Parágrafo 9. Não caberá remoção nos casos em que a irregularidade for sanada no local da infração. Parágrafo 10º. O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito limitado ao prazo de 6 meses. Parágrafo 11. Os custos dos serviços de remoção e estada prestados por particulares poderão ser pagos pelo proprietário diretamente ao contratado. Parágrafo 12. O disposto no parágrafo 11 não afasta a possibilidade de o respectivo ente da federação estabelecer a cobrança por meio de taxa instituída em lei. Parágrafo 13. No caso de o proprietário de veículo objeto do recolhimento comprovar administrativa ou judicialmente que o recolhimento foi indevido ou que houve abuso no período de retenção de depósito, é da responsabilidade do ente público a devolução das quantias pagas por força deste artigo, segundo os mesmos critérios de devolução de multas indevidas.